Oi, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós vamos falar hoje sobre Provérbios capítulo 10. Nós estivemos falando sobre os capítulos anteriores e aqui, a partir daqui, nós temos uma sequência de vários assuntos. Salomão vai tratar assuntos diversos dentro deste tema aqui. Você que está chegando aí, abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 10 para acompanhar a leitura. Muitas pessoas vão estar acompanhando depois pelo Spotify, né? Vai estar ouvindo e aí pode acompanhar também pela leitura ou só escutar também, vai dar para entender. E é bom que você acompanhe para você destacar pontos importantes, né? Sempre é bom você destacar os pontos importantes, até porque quando você abrir a sua Bíblia, ela vai estar totalmente preenchida pelos detalhes que te chamou a atenção, né? E isso é bem legal. Uma dica que eu vou deixar para você é você usar um marcador que seja assim, ó, que seja de gel, tá? Isso é um gel que ele não passa para o outro lado da folha, ou o ideal mesmo, melhor de todos os marcadores, é o lápis de colorir. Aquele lápis que criança usa para colorir é o ideal, tá? Se você puder sempre carregar lápis colorido, é melhor do que a caneta, por exemplo, que ela estraga a folha. Com o tempo aquela folha vai ficar estragada, tá? Então vamos lá. Depois dessas dicas iniciais aí, nós vamos entrar aqui no assunto de Provérbios. Bem, Provérbios capítulo 10, 11, 12, eles são uma sequência de informações aleatórias. Ele não vai tratar apenas um assunto específico, como é o caso de falar sobre o adultério ou coisa assim, mas ele trata um contraste, literalmente como está escrito aqui, ó, o justo em contraste com o ímpio. Então ele vai tratar várias circunstâncias da vida onde o justo e o ímpio são comparados e ele mostra que não vale a pena ser ímpio, né? Isso vai afetar na sua vida, na sua longevidade, isso vai afetar na sua prosperidade. E muitas vezes, não no sentido simplesmente da prosperidade agora, mas também da eternidade, tá? E muitas pessoas, por pegar o Antigo Testamento de uma forma isolada, eles se baseiam naquelas ideias da teologia da prosperidade, né? E com certeza, se você pegar só o Antigo Testamento, você vai conseguir basear a teologia da prosperidade, mas você vai ter que ignorar o Novo Testamento. Por que isso? Porque nós temos duas alianças e a primeira aliança é como um tutor que está trabalhando com criança. E como que você trabalha com criança? Ou seja, a fé israelita era como se fosse uma fé infantil. E para você lidar com criança, você tem que tratar aquela ideia do aqui e agora, da recompensa, né? Então, com criança você trata dessa forma. Por isso que o Antigo Testamento ele vai dar essa ideia para nós hoje de que tudo era na base da troca, né? Então, a sua recompensa é aqui e agora, mas Cristo vai mostrar que há recompensa maior. Por isso, lá em Hebreus vai falar que a recompensa, nosso galardão, é muito maior porque a nossa aliança é superior, né? Então, nós não estamos sendo tratados como crianças mais. Se é que você quer entender sobre esse tutoria da lei, né? Isso está em Gálatas. Leia o livro de Gálatas inteiro, ele é bem interessante, tá? Vamos lá, então. Salomão começa a falar aqui, já tem uma prévia, né? Provérbios de Salomão. O filho sábio... detalhe, deixa eu ainda concluir um assunto. Ele repete muitas coisas em Provérbios e Eclesiastes, assim como os Salmos também repetem conceitos várias vezes. Por quê? Porque a ideia é afiar o filho. Isso está naquela ideia de inculcar, né? Inculcar a lei do Senhor. O que tem a ver inculcar? Inculcar é você afiar, não é você só apenas colocar a lei lá dentro, mas como colocar? Afiar. E como que você afia? Você vai sempre fazendo o mesmo movimento até que você venha afiar uma faca, afiar uma espada, afiar uma ponta de uma flecha. Então, para afiar, você tem que ficar repetindo o movimento. E aqui, você afiando o seu filho, você tem que fazer o quê? Repetir os conceitos bíblicos até que ele venha deixar ele afiado, até que ele esteja pronto para a batalha, para a guerra espiritual, né? Que é a vivência da sua vida com Deus. O filho sábio é a alegria do seu pai. Com certeza, todos os pais ficam orgulhosos de terem filhos sábios, prudentes, né?
Mas o filho tolo é a tristeza da sua mãe. E isso é fato. Até mesmo os vagabundos sabem disso, né? Porque o filho tolo, ele vai acabar se envolver com problemas e aí no fim ele vai morrer, né? E aí a mãe dele vai ficar triste, isso é óbvio. Os tesouros conseguidos de forma iníqua não servem para nada, mas a justiça livra da morte. Ou seja, o que ele está falando, os tesouros não vão livrar a pessoa da morte. É o que acontece com vários traficantes aí, por exemplo, né? Estou falando de traficante, mas pode ser qualquer outro tipo de tesouro conseguido de forma iníqua, não vai livrar da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome. Vou dar um exemplo aqui disso aqui que ele tem em mente, né? Por exemplo, Elias, que foi sustentado, o próprio Davi também, né? Mas rechaça a avidez dos ímpios. Quem trabalha com a mão ociosa fica pobre. O que é mão ociosa? Né? A pessoa que trabalha com a mão preguiçosa, sabe? Ele vai ficar pobre. Mas o que trabalha com diligência enriquece. O que é diligência? Com toda cautela, com todo empenho, né? No caso. Quem ajunta no verão é sábio. Só um detalhe, tá? Eu vou pegar o contexto do livro. Todo esse contexto de riqueza aqui está relacionado ao campo. Então, ele vai falar de colheita, ele vai falar... Você vai ver logo aqui. Né? Então, por exemplo, você tem um campo, você está numa sociedade, Salomão, uma sociedade totalmente agrícola, né? É uma sociedade que é agricultura e pecuária. Então, se você não for lá semear, plantar, arar a terra e regar, você não vai ter fruto, não vai ter colheita. Então, se você trabalhar com preguiça, você não vai ter nada. Entenda esse conceito do modelo social que Salomão tinha em mente quando ele fala sobre essas coisas. Por exemplo, ele vai dizer, quem ajunta no verão é filho sábio. Para nós hoje no Brasil não faz muito sentido a ideia de juntar no verão, mas aí você pode fazer uma aplicação. O que seria o verão? O verão seria um momento propício onde você está tendo as melhores condições, né? Vai chegar um período, eu vou dar um exemplo, existem profissões no Brasil ainda em que eles funcionam só metade do ano, né? No período do frio ou no período do calor, por exemplo. Vou dar um exemplo, quem trabalha com sorveteria. No período do frio, com certeza as vendas vão cair. Então ele tem que se preparar para o período do frio, quando? No verão e vice-versa, né? Para quem trabalha com produtos que vendem mais durante o calor ou durante o frio. Mas o que dorme no tempo da colheita é filho que envergonha. Então imagina, você está dormindo no tempo da colheita. Eu vou dar um exemplo para você. Tá? Você é uma pessoa que está trabalhando, seja qual o setor que seja, mas no momento em que você vai colher o fruto do período em que você se esforçou, aí você vai lá e começa a avacalhar na empresa, sabe? Começa a ficar sendo omisso nas tarefas e aí já está querendo pedir demissão. Ou seja, chegou o tempo da colheita. Inclusive, essa questão do trabalho é bem interessante, porque o nosso patrão é Deus. Nós pedimos a Deus para abrir portas para nós. E aí depois, quando acontece algum problema lá na empresa, começa a surgir as dificuldades, as perseguições, as angústias, a gente toma a decisão sozinho de sair. Olha que interessante, a gente pediu a Deus para abrir porta e depois a gente não pede a Deus para abrir outra porta, a gente já começa a querer sair do lugar, isso está errado. Se o seu patrão é Deus e ele é o seu patrão, você tem que falar com ele. Senhor, está acontecendo isso, isso e isso. Resolve minha situação aqui ou abre a porta em outro lugar, né? Vê o que está acontecendo, se é um período de provação que você está passando. Porque se você for aprovado, Deus vai te abençoar, ali naquele lugar ou em outro lugar. Mas o filho que dorme no tempo da colheita, imagina, a hora de colher, de pegar os frutos, ele está dormindo. É filho que envergonha, com certeza, né? Você imagina aquele marmanjão dormindo lá, sendo que é hora de colher os frutos. Se não colher, vai apodrecer, vai perder. A família vai deixar de ganhar, né? Sobre a cabeça do justo, há bênçãos. Ontem eu falei sobre bênção, inclusive no curso bíblico online, Levítico 26, eu tratei a ideia de bênção e maldição, né? Seria muito bom vocês verem esse vídeo, tá?
Sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas a boca dos ímpios mora a violência. E Jesus fala que a boca está cheia do que... A boca fala do que está cheio o coração, né? Então, se ele é ímpio, vai estar cheio de violência. Se ele fala em violência, é porque ele quer fazer violência. Ele é violento. Ele quer praticar a maldade, tá? Então, não fica perto de pessoas violentas. Pessoa que tem violência na sua boca. A memória dos justos é abençoada. E essa memória que está falando aqui não é a memória de você ter capacidade de lembrar e recordar de coisas, não. É a memória do seu nome. Você sempre fala de Abraão, né? Olha para você ver. É uma memória que você tem acerca de Abraão. Qual é a memória acerca de Abraão? É a memória de um homem fiel a Deus, de um homem abençoado, né? Davi e tantos outros. Mas o nome dos ímpios irá apodrecer. Você nem quer falar o nome de alguns ditadores malignos, né? Quem tem coração sábio aceita os mandamentos, né? É interessante porque, de um modo geral, o sábio ele é ensinável. Se você quer saber se uma pessoa é sábia, é só você saber se ela é ensinável, se ela é pronta para ouvir qualquer outra pessoa, seja ela uma pessoa formada ou uma pessoa analfabeta, não importa. O sábio sempre vai adquirir sabedoria com os seus relacionamentos. Ele não sabe tudo, e aí por isso que ele é sábio. Ele sabe que ele não sabe tudo. Quem tem o coração sábio aceita os mandamentos, mas o que fala tolices, olha a boca aí, ó. Tiago fala muito sobre a boca, né, sobre a língua, acaba em ruína. Estou terminando agora também o devocional lá no canal Devocional Bíblico Online, falando sobre a carta de Tiago, que ele fala muito sobre a língua, né? O que fala tolices acaba em ruína. Por quê? Você vai colher fruto daquilo que você fala, tá? Quem anda com integridade anda seguro. Essa frase me chama muita atenção, porque o meu avô falava para o meu pai e meu pai falava para mim, que é o que eu vou falar para o meu filho. Então meu pai sempre dizia, Felipe, meu pai sempre disse para mim, ou seja, que é o meu avô, a gente nunca perde por andar correto. Então, é essa frase aqui. Então eu vejo que essa sabedoria do meu avô nada mais é do que uma réplica do que Salomão falava, ou talvez Davi falava para Salomão, e aí vem lá de trás, né? Quem anda com integridade anda seguro. Você nunca perde por fazer o certo, né? Por andar correto. Mas o que perverte os seus caminhos será descoberto. Quem pisca os olhos traz desgosto. Aí você fala, mas como assim quem pisca os olhos traz desgosto? Olha, essa mesma expressão está em Provérbios 6,13, que você vai ler quando fala assim, que Deus odeia, né, a testemunha falsa, a língua mentirosa e tal. Aqui em Provérbios 6,13 fala assim, ó, perverso e vil é aquele que anda com iniquidade na boca, pisca os olhos. Então é um gesto, piscar os olhos aqui, arrasta os pés, faz sinais com os dedos, no seu coração a perversidade. É um gesto de desprezo e um gesto de alguma coisa maligna, né? E o que fala tolices acaba em ruína, ou seja, ele repetiu aqui o que ele falou, o que fala tolices acaba em ruína, no verso 8, e ele fala no verso 10 também, o que fala tolices acaba em ruína. A boca do justo é manancial de vida. O que Jesus falou? A boca fala do que o coração está cheio. E ele fala que aquele que crê nele, em Cristo, como diz as Escrituras, fluirão rios de água viva do seu interior. O seu interior é o seu coração. E como que vai fluir coisas, rios de água viva, né? Águas purificadoras. A palavra de Deus é como a água purificadora. Então, a manancial de vida é a palavra de Deus que vai jorrar da sua boca, né? E aí são pessoas que elas falam coisas boas, porque a pessoa que tem o coração maligno, ela vai falar de coisas más. Mas a pessoa que tem Deus, ela quer falar sobre Deus. Ela quer levar a Deus às outras pessoas. Mas a boca dos ímpios mora a violência. De novo, ele trata esse contraste do justo e do ímpio com a violência, né? Você vê que uma sociedade violenta é uma sociedade afastada de Deus. E aí nós precisamos orar pelo nosso país, tá? Porque muitas pessoas acham que o nosso país é um país evangelizado, mas será que esse evangelho que está sendo levado é efetivo, né? O ódio provoca conflitos,
mas o amor cobre todas as transgressões. E a Bíblia fala que Deus é amor, né? Então, se você tem um manancial de vida, esse manancial de vida vai ser um remédio, né? Vai ser cura para as nações. Nos lábios do sábio se acha sabedoria. Quer ser sábio? Onde que você vai achar? Nos lábios do sábio. Então vai conversar com pessoas que são sábias. Muitas vezes as pessoas desprezam. O Brasil, por exemplo, ele tem uma cultura totalmente antibíblica, além de ser antiética, que é uma cultura de desprezar os velhos, os idosos, né? Mas os idosos, eu não estou dizendo que só a idade faz com que a pessoa seja sábia, né? Lógico que existem idosos que são totalmente inconsequentes, né? Mas o sábio, ele sempre é visto, o idoso sempre é visto na Bíblia com respeito. Hoje em dia, infelizmente, pela nossa sociedade está tão caótica, você vê vários idosos dando mau exemplo, né? Mas grande parte dos idosos ainda tem uma sabedoria que eles vão acabar levando para o cemitério, porque ninguém quer ouvir, né? E aí as pessoas vão sofrer as consequências de não ter absorvido o conhecimento da geração anterior. Mas a vara é para as costas do que não tem juízo. Então, a pessoa cometia crimes na época, tomava uns cacetetes nas costas, vamos falar assim. Os sábios acumulam conhecimento. Olha, acumulam conhecimento, mas a fala dos insensatos é ruína iminente. Um exemplo disso acontece com o próprio filho de Salomão, chamado Roboão, né? Quando Salomão morreu, Roboão assume o trono. Lembrando que Salomão não tinha só Roboão como filho, tá? Ele tinha outros filhos. Mas Roboão acaba assumindo o trono e ao invés dele ouvir o conselho dos anciãos que estavam ao redor de Salomão, né? Ele preferiu ouvir os conselhos dos seus amigos que eram jovens, da mesma idade dele. E aí ele caiu em ruína, tá? Os bens do rico são a sua fortaleza. O que leva os pobres à ruína é a sua pobreza. Isso aqui eu entendo da seguinte forma, né? Uma vez que eu vi um cara milionário dizer o seguinte: olha, difícil é chegar no primeiro milhão, depois é fácil, né? Então eu entendo que pobreza gera pobreza e riqueza gera riqueza. É fácil para quem está lá em cima falar que é fácil administrar e gerar renda, porque ele já tem recurso para fazer o investimento inicial. O pobre não tem, ele tem que se manter apenas pagando as contas do mês e olha lá, né? Então isso leva à pobreza também. A obra do justo conduz à vida. Então o que ele pratica leva ele à vida e o rendimento do ímpio leva ao pecado. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino. E aí Salomão vai tratar muito isso em Eclesiastes também, sobre a ideia da pessoa que vive por mais tempo, que é a longevidade, como uma bênção de Deus, e aquele que, como uma maldição, ele acaba morrendo antes do tempo, tá? Mas o que abandona a repreensão anda errante. Como eu já vi isso aqui várias vezes, pessoas que abandonam a repreensão, eles são repreendidos e a repreensão ela é para correção e não é para destruição, e a pessoa ela simplesmente não quer ser repreendida. Então o que ela faz? Ela começa a andar errante e vai quebrando a cara, né? Como aconteceu com o filho pródigo, né? Andou errante pelo mundo aí. O que encobre o ódio, ou seja, o que esconde o ódio que tem dentro do seu coração, tem lábios mentirosos. Ele vai até te elogiar, mas ele te odeia. Ele vai até, sabe? Ele tem lábios mentirosos. O que difama é tolo. Então, é tolice falar das pessoas, porque uma hora ou outra vai chegar no ouvido delas que você falou. Até o inimigo vai promover isso, né? Quem fala demais acaba caindo em transgressão, em pecado. E Tiago fala sobre isso, né? Principalmente no 3º capítulo. Ele vai falar sobre a questão da língua. Você vai acabar pecando. Mas quem controla a sua língua é sábio. E ele vai falar, é um varão perfeito ou um varão maduro, né, que consegue controlar a sua língua. Se você faz isso, você é um varão perfeito. E ele diz também, Tiago, lembrando aqui, ele vai falar que é impossível pela natureza humana dominar a língua. Aí você me pergunta, mas então como dominar a língua? Aí você vai só conseguir fazer isso por meio do fruto do Espírito Santo.
né? Com domínio próprio, tá? A fala dos justos é prata escolhida, mas o coração dos ímpios vale muito, pouco. As palavras dos justos alimentam muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. Quantos jovens nós temos aí morrendo por isso, né? São insensatos, falta de juízo. É os chamados vida louca, né? Aqueles que só pensam no aqui e agora, que quer curtir, não quer saber de conselho nenhum. A bênção do Senhor enriquece e ele não acrescenta nenhum desgosto a ela. Ou seja, não traz dores, né? Então, a bênção do Senhor ela não vai vir acompanhada com desgostos. Praticar a maldade é como um divertimento para o insensato. Então, o insensato tem prazer em fazer o que é mal. Mas e o justo? O homem inteligente se diverte com a sabedoria. Então, ao passo que o ímpio ele se diverte na maldade, o justo se diverte com a sabedoria. Ele tem prazer em aprender as coisas, né? Ele tem prazer em se... Vou corrigir aqui. Isso. Ele tem prazer em estar a cada dia evoluindo mais como pessoa e se aproximando de Deus. Aquilo que o ímpio teme lhe sobrevém. O que os justos desejam, Deus lhes concede. E aí você vai ter aqui, eu vou deixar uma referência para vocês, Salmo 145, 19, sobre isso aqui, sobre o que os justos desejam e Deus lhe concede. Salmo 145, verso 19, e primeira epístola de João, 1 João 5, versos 14 e 15, tá? O ímpio desaparece assim, como passa a tempestade, mas o justo tem um alicerce eterno. E aqui você vê que ele torna a falar da questão da eternidade, né? E o justo tem um alicerce eterno, ele não vai desaparecer como uma tempestade. Por quê? Porque ele vai receber vida eterna. Como um vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, eu não sei se você já passou numa cortina de fumaça, que você começa a lacrimejar porque é ruim, né, para os olhos. Assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. Imagina você envia um preguiçoso para fazer alguma atividade, né? Eu já vi patrões dizendo, quando você quer fazer uma coisa perfeita, é melhor você fazer do que pedir para alguém fazer. Mas é por quê? Porque ele enviou um preguiçoso, né? Então, como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. O temor do Senhor prolonga os dias da vida. Como eu falei, Salomão vai tratar muito isso, eu vou fazer um vídeo específico sobre esse assunto, que é possível a pessoa morrer fora do tempo, com metade dos seus dias que ele teria, tá? Mas o temor do Senhor prolonga os dias da vida. Inclusive, a Bíblia diz que honra o teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra. Isso é o primeiro mandamento com promessa. Olha, interessante. Mas o tempo dos ímpios será abreviado. Então, se por um lado, aqueles que temem o Senhor terão os tempos de vida prolongados em relação ao que ele teria, o tempo dos ímpios vai ser abreviado. Vai morrer antes. Existem versos muito mais claros do que esse acerca disso, né? A esperança dos justos é a alegria, mas a expectativa dos ímpios perecerá. E aí nós temos aqui mais alguns versos que falam assim, o caminho do Senhor, e a palavra aqui é derer, essa palavra você vai lembrar de Cristo, porque ele é o caminho. E você vai entender por que eu estou falando isso aqui, porque eu destaquei a palavra caminho. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros ou para os justos. Então, para nós, Jesus é bom, mas ruína para os que praticam iniquidade. Então, pensa você que no dia da vinda de Jesus, nós vamos nos alegrar, ok? Porque nós estamos vendo o Cordeiro de Deus e nós estamos felizes com isso. Mas os ímpios estão fugindo da ira do Cordeiro. Então, você vê que para quem pratica iniquidade, a vinda de Cristo vai ser o pior dia possível. Tá? Aqueles que estão com Cristo vai ser o dia de maior alegria.
O justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão na terra. Jesus fala algo assim sobre isso em Mateus 5,5, e também o salmista vai falar, Jesus está repetindo o que o salmista fala. A boca do justo produz sabedoria. Então há uma produção, há um resultado na boca do justo, né? Mas a língua da perversidade será arrancada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas da boca dos ímpios só sai perversidade. Você já viu pessoa que só fala palavrão, sabe? E, infelizmente tem crentes que acostumaram com um ambiente hostil, né? Parece que eles entraram na Babilônia e estão, né, no cativeiro babilônico lá, no exílio. Eles estão acostumando com a linguagem babilônica, eles estão morando em Sodoma e estão acostumando com a linguagem de Sodoma. Eu vejo pastores falando palavrão no púlpito e acha normal. Irmãos, isso é pecado. Eu já até falei sobre isso, já fiz um vídeo sobre isso. O linguajar, né? Palavra torpe. A Bíblia fala que nós devemos falar aquilo que traz edificação. Por isso que a Bíblia fala, a boca do justo produz sabedoria. O lábio do justo sabem o que agrada. Então, sabe, se você está me ouvindo, vigia você mesmo para você tirar aqueles vícios de linguagem, aquelas... a pessoa fala assim, mas isso aí é apenas uma maneira que a gente fala, seja em qualquer estado do Brasil específico. Aqui para nós é normal, né? Mas você vê que aquilo ali é um palavrão. Por mais que seja normal para eles, não é normal, é comum. Mas normal não é, né? O normal é aquilo que é decente. Então, como servos do Senhor, não convém, ainda mais... Eu estou falando de púlpito porque tem um peso ainda maior, né? Mas na sua conversa do dia a dia, corrija as suas palavras, tá bom? Seja sábio, seja prudente e lembra que você carrega consigo uma responsabilidade muito maior do que ser apenas você. Você é cristão, isso é, você é um representante do reino de Cristo nessa terra. Que Deus te abençoe. Amanhã a gente continua Provérbios 11, às 11h30, se Deus permitir.